e disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vais à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém? Nós podemos assentar. É interessante, pode passar o próximo aí. A gente sempre deixa um esclarecimento, né? Qual é o esclarecimento? O Monte Moriá também é chamado de Eira de Araúna. E também é o lugar, o local onde Salomão edifica o templo do Senhor. Quando você vai passando pela Bíblia, né, você vai ver uma coisa. O Monte Moriá. E por que a Eira de Araúna fala do mesmo lugar? Porque num determinado momento na vida de Davi, onde ele precisava pagar um preço para que o Senhor tirasse um juízo de sobre o povo, você vai ver que ele chega diante de Araúna, e Araúna, né, ele chega e diz assim: olha, rei, você precisa de um lugar para o holocausto? Está aqui, ó. E Davi diz assim: eu não vou receber esse lugar de graça, mas um preço vai ser pago por ele. A Eira de Araúna, não é? Ou o Monte Moriá, ou o local do templo, ele teve um preço que foi pago lá no passado, e um preço que foi pago também no Novo Testamento. Então, quando nós olhamos tudo isso, nós vemos uma coisa, nós vemos como o Senhor, Ele cuida de todas as coisas. Como Deus, profeticamente, Ele vem cuidando de tudo para quê? Para que a obra dele possa ser realizada. Pode virar aí. O verso 2, ele diz uma coisa interessante, né? Deus, ele chama Abraão, e Abraão, ele tem um filho na velhice. E esse filho da velhice se chamou Isaque. Isaque significa riso ou alegria. E a criança nasce, cresce, e lá pela adolescência, Deus faz um pedido. E qual foi o pedido de Deus? Toma o teu filho, o teu único filho a quem amas, e oferece-o a mim em holocausto, né? Na terra de Moriá, num monte ou numa montanha que eu te direi. E Deus iria revelar esse lugar ao longo do tempo. E você imagina o coração de Abraão, o pai, porque Abraão é tipo do pai. Você imagina o coração do pai naquele momento, onde Deus faz uma promessa, onde o filho cresce, e o filho da promessa é pedido como holocausto. Você imagina o que vai no coração do pai? Só que é interessante que Abraão é chamado de pai da fé. E a palavra mostra que Abraão, ele não discute com Deus. Abraão não questiona o que Deus determina. E isso já é o primeiro ensinamento para nós. Nós estamos aqui para servir ao nosso Deus. E Deus, a cada dia, Ele vai provando a nossa fé. Ele vai fazendo a obra segundo a vontade dEle. Abraão sabia muita coisa, porque lá na frente, lá no Novo Testamento, você vai ver uma expressão interessante. Abraão tinha tanta fé no seu coração que ele cria que Deus podia ressuscitar Isaque dos mortos. E eu pergunto para você, jovem, Deus faz uma promessa na sua vida. E quando Deus põe essa promessa em xeque, o que é que nós fazemos? Qual é o resultado ou a atitude que nós tomamos diante do Senhor? Abraão entendeu uma coisa: o Deus que deu a vida, o Deus que fez a promessa, é o Deus que está no controle de todas as coisas. Então nós vamos entendendo como Deus opera. E o verso 3 é interessante, que diz que Abraão, ele se levanta de manhã pela madrugada. Qual o recurso da graça aí? Você tem noção do que é esse recurso de madrugada? Você sabia que existem anjos que só operam na madrugada? Exemplo disso é Jacó. Jacó, ele luta com o anjo diz assim: olha, eu preciso ir embora, porque o meu tempo, esse tempo da madrugada, ele estava passando. E a palavra mostra que Jacó, ele luta com o anjo até receber a sua bênção. Nós aprendemos a ser fiéis ao Senhor, aprendemos a cada dia a entender que a madrugada é um recurso
recurso que Deus nos dá, e esse recurso que Ele nos dá é para antecipar uma bênção na nossa vida. Às vezes você antecipa uma bênção na sua vida simplesmente pela obediência. Ele não esperou passar o dia para cumprir aquilo que o Senhor determinou. A palavra diz que ele vai para Moriá, ele não sabia qual era o monte, onde Deus iria revelar todas as coisas, onde Deus determinaria onde tudo seria feito. Às vezes a nossa vida é assim. O Senhor tem um plano na nossa vida e o Senhor nos coloca para andar, para caminhar, e é dentro do caminho, no caminho, dentro do projeto que Deus vai revelar. E o jovem vai aprendendo isso. Sabe onde é que você coloca também isso em prática? Quando você vai vir para cantata, para evangelização, não é assim? É no caminho, na obediência, na madrugada, colocando a vida diante do Senhor, que o Senhor vai revelando. No verso 4, sabe o que ele mostra? Ele mostra que nesse caminho havia um tempo determinado. E o tempo determinado era o terceiro dia. É interessante que 3 para nós nessa obra, né? O terceiro dia, esse 3 ele tem um significado muito grande para nós. Primeiro, o terceiro dia fala de morte e ressurreição. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Mas você sabia que no momento da criação a vida foi gerada no terceiro dia? Deus começa a criar todas as coisas, mas no terceiro dia a terra começa a dar vida. Porque desde a criação Deus já tinha um plano profético. Deus já tinha tudo preparado, determinado desde a eternidade. Ao terceiro dia ele levantou os seus olhos e ele viu um lugar de longe. Deus faz assim: quando nós entramos no tempo do Senhor, nós começamos a contemplar a eternidade. Nós começamos a contemplar esse plano maravilhoso que Deus opera a cada instante. Nós vemos o lugar de longe. Essa expressão ver de longe, né, nos mostra também, né, quando você pega o filho pródigo ali, quando ele estava no caminho, voltando para casa, longe, ele diz assim: o pai o viu de longe. É Deus contemplando também a nossa vida desde a eternidade. É o homem a cada dia no tempo de Deus, ao terceiro dia. É entender uma coisa: se você olhar pela razão, o culto que Abraão ele ia prestar diante de Deus, na razão era o culto da morte, onde o seu filho, o único filho, aí você diz assim: mas pastor, mas olha só, mas Isaac não era o único filho de Abraão. Abraão tinha mais um filho. Ele tinha um filho da escrava, que era Ismael, e tinha o filho da promessa, que era Isaac. Mas a palavra mostra que no plano de Deus, no projeto de Deus, ele só tinha um filho, e o filho da promessa era Isaac. Toma o teu filho, o teu único filho, o filho da promessa, a quem amas, e oferece-o ali num lugar que eu vou te mostrar. E é interessante, né, quando a gente fala desse terceiro dia, é entender uma coisa: o culto que você presta a Deus não é o culto do choro nem o culto da morte, é o culto da vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus opera maravilhas a cada dia dentro da nossa fidelidade. Na medida em que nós nos colocamos diante do Senhor, na medida em que nós alcançamos esse plano profético, e tem uma coisa: 3 fala de Pai, Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a operação de Deus, eu sempre falo isso nas igrejas, né? Toda a operação de Deus é tríplice. Tudo que Deus opera é através da Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abraão, no caminho, ele ao terceiro dia, ele vê de longe o local. O verso 5, é interessante o verso 5, né? Abraão leva os seus moços, leva o jumento, leva a lenha, leva o cutelo, leva o fogo, ele traz tudo isso. E no culto que ele ia subir para prestar a Deus, ele usa uma expressão interessante. Ele diz para os moços assim: ó, ficai-vos aqui, porque eu e o moço iremos, adoraremos e voltaremos. É isso que Deus a cada dia que nós possamos entender.
Nós chegamos diante de Deus e Deus opera vida a cada momento em livramento para a honra e glória do seu nome. Se você olhasse na razão, Isaac não ia voltar. Isaac seria imolado. Mas Abraão usa a expressão, diz assim: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a nós. Você entendeu por que Abraão é chamado de pai da fé? Você está entendendo a intimidade dele com Deus? E a intimidade que nós a cada dia temos que buscar na presença do Senhor? De entender que aquilo que Deus opera é sempre para a vida. Deus não opera para a morte, Deus opera para a vida, Deus opera para a bênção. Às vezes você não entende o que Deus está operando, às vezes você não alcança a profundidade daquilo que Ele está realizando. Às vezes é tão difícil para nós entendermos isso. O verso 6 diz uma coisa interessante, né? A Bíblia é cheia de detalhes, né? E tomou Abraão a lenha do holocausto. Vamos ler juntos? E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Olha que coisa interessante. Abraão não deu o cutelo na mão de Isaque, não deu o fogo, mas ele deu ao que, irmãos? Vocês estão acordados mesmo? Deu o quê? Lenha. Lenha fala do quê? Madeira fala do quê? Fala do homem. Isaías diz uma coisa: Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades Ele levou sobre si. Nós o tínhamos como o quê? Como ferido, como aquele que estava sendo como vencido. O Pai colocou sobre ele a lenha. Jesus, quando vai à cruz, e ali era profeticamente, quando você olha o sacrifício que seria de Isaque, você vai ver ali o pai Abraão, o filho Isaque. Você vai ver que Moriá fala do quê? Fala de um lugar onde um sacrifício seria realizado. Quem vai à cruz? Na cruz não havia Pedro, não havia Tiago, não havia Maria, não havia ninguém. Era Jesus e o Pai. Eles deixam os moços ali, o que eles fazem? Sobem ambos juntos. Na mão do Pai tinha o cutelo e tinha o fogo, mas sobre o Filho foi colocado a lenha. E nós a cada dia temos que entender isso. As nossas dores, as nossas enfermidades, Ele levou sobre si. Naquela cruz infame, Ele pagou o nosso preço. Ele tirou de sobre nós o peso do pecado profeticamente. Para quê? Para nos dar vida, para nos dar livramento na presença do Senhor. E é esse o entendimento que Moriá significa para nós. Entender uma coisa, jovem: você, independente de ter nascido na igreja ou chegou agora para essa obra, você é resultado de um trabalho que foi feito na cruz do Calvário, de uma bênção que o Senhor operou. Não foi simplesmente um resultado de oração de uma igreja, foi um trabalho das mãos do Senhor em favor da nossa vida. Você vai ver que o culto prestado ao Senhor em Gênesis, a profecia, você vai ver que esse culto ele vem sendo novamente profetizado em Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O verso 7 é interessante, né? Isaac conhecia muito bem o que era o sacrifício. Crescido no meio de um costume, a palavra diz assim: então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac não estava entendendo o que estava acontecendo. Como sacrificar a Deus se o cordeiro não está aqui? Onde é que está o cordeiro? Como é que nós vamos prestar um culto ao Senhor se toda vez que a gente presta o culto a Deus, existe o cordeiro? A pergunta era essa.
qual é essa pergunta? Essa pergunta é a mesma que tem que ter na nossa vida. Eu sou um jovem servo de Deus, mas onde está o Cordeiro? Na minha vida, nas minhas atitudes, na minha caminhada diante do Senhor. O verso 8, Abraão, ele responde. E Abraão, ele usa uma expressão em hebraico que é Jeová Jireh. Ele diz assim: Deus proverá para si o Cordeiro. E Abraão fala pela fé. Porque ele sabia muito bem que o lugar ali era o lugar de Isaac. Eu vou dizer para você uma coisa, meu irmão. Jesus, quando foi crucificado, a cruz a qual ele foi colocada não era dele. A cruz era de Barrabás. 3 ladrões. 2 ladrões estavam à direita e outro à esquerda. O povo escolhe Barrabás e acerca de Jesus dizem assim: crucifica-o, crucifica-o. E Jesus lá na cruz, sabe o que ele faz? Ele toma o lugar de Barrabás. Você vai ver que é tão maravilhosa a operação de Deus ali, porque Deus opera até o final. 2 ladrões na cruz, um à direita e outro à esquerda. Um salvo e um perdido. Porque é sempre assim que Deus mostra. Toda vez que você vê na Bíblia duas situações, fala de salvo e perdido, fiel e infiel, aquele que vai para o céu e aquele que não vai para o céu. Você pode ver que é sempre assim. Velho Testamento, Davi e Saul, fiel e infiel. Esaú e Jacó, fiel e infiel. A palavra do Senhor diz assim: 2 estarão no campo, um será deixado, um será tirado. 2 estarão moendo, um vai ser deixado, outro vai ser tirado. É sempre assim. Ali na cruz eram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. O ladrão que queria Jesus para essa vida disse assim: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Em nenhum momento Jesus na sua vida foi sem cor. Em nenhum momento ele queria Jesus para a eternidade. Queria uma bênção para essa vida. O outro confessa o seu pecado, chama a atenção do outro ladrão, e a primeira expressão que ele fala acerca de Jesus diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O reino que o Senhor tem preparado para nós não é aquilo. Abraão, ele diz: olha, Deus proverá para si o cordeiro. E eu pergunto: Deus proveu o cordeiro? João Batista, quando encontra Jesus às margens do Jordão, qual foi a expressão que ele usou? Eis o que? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor, ele vai levar 2000 anos para responder a pergunta de Isaac. Isaac faz uma pergunta e 2000 anos depois essa pergunta é respondida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verso 9 ele diz assim: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque sobre seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Quer ver uma coisa interessante nesse versículo aqui? O sacrifício era assim: você armava a lenha, você preparava tudo, mas o cordeiro era posto sobre a lenha. Sabe por quê? Porque o sacrifício era prestado a Deus. E a visão de Deus não é a visão horizontal. A visão de Deus é a visão vertical. Deus olha de cima para baixo. Deus opera de cima para baixo. Quando Ele olha lá de cima, Ele não vê a lenha, Ele não vê você. Sabe o que Ele vê quando Ele olha lá de cima? Ele vê o seu Filho sobre a nossa vida, sendo sacrifício em favor de cada um de nós.
Por isso que hoje, quando você clama, quando você suplica, quando você se coloca diante de Deus, quando você se deixa gastar pelo Senhor, e esse clamor está sobre a sua vida, Deus, quando olha, Ele não vê a nós, mas Ele vê o que? O selo, a operação desse sacrifício sobre a nossa vida. Deus, quando olha lá de cima, o que Ele vê é o cordeiro, Ele não vê a lenha. A lenha foi posta em ordem, a nossa vida é colocada em ordem diante do Senhor. Senhor, esse sou eu, cheio de dificuldades, cheio de necessidades, cheio de limitações, mas coberto pelo poder do sangue de Jesus. E esse sangue a cada dia, Ele me dá o quê? O direito de entrar na Tua presença, de ter comunhão contigo, de estar diante do Teu altar, para que a Tua bênção ela possa ser realizada. E é interessante que nesse culto, né, a gente pula lá para o verso 12, porque Abraão prepara tudo, e quando ele vai imolar a Isaac, a palavra diz assim, olha, o anjo ele brada do céu e diz assim, então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Meus irmãos, vamos entender uma coisa. Sabe o que Deus opera naquele momento? Deus opera livramento. Porque a palavra diz que Deus poupou Abraão da dor, mas não poupou a si mesmo. O que o Senhor faz, né? O verso 13 diz assim, então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o no holocausto em lugar de seu filho. Aqui profeticamente mostra quando o Senhor toma o nosso lugar. Ele toma o nosso lugar na cruz do Calvário, para nos trazer o que? Livramento. O culto que Abraão presta a Deus não seria o culto do choro, da derrota, nem da tristeza, mas era um culto onde eles saíram ali marcados pela misericórdia do Senhor. E o que Deus opera a cada dia? Você já entendeu que a sua vida é um culto ao Senhor? Que nós cultuamos a Deus em todos os lugares. Nós adoramos ao Senhor dentro da nossa casa, nós adoramos ao Senhor no nosso trabalho, na faculdade, no curso, na rua, nos lugares onde nós estamos. A palavra diz que naquele momento, quando ele olha, sabe o que ele contempla? Ele contempla um carneiro. Sabe o que é o carneiro? O carneiro é o cordeiro adulto. Jesus, quando foi à cruz, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Jesus, aos 12 anos de idade, aos 12, quando o perdem em Jerusalém, e é interessante isso, né? O caminho de um dia perderam a Jesus, 3 dias para encontrá-lo de volta. Isso é mais um alerta para nós. Eu digo para você, meu irmão, quanto tempo leva para receber uma bênção? Quanto choro, madrugada, fidelidade, obediência, vida dobrada diante do altar. Mas quanto tempo leva para perder uma bênção? Para perder a bênção é um dia. Para recuperar a bênção são 3 dias. Eu estava falando, agora eu estou entendendo o sinal que o Senhor deu. O Senhor deu um sinal de que eu estava com a mensagem hoje, e eu tinha uma experiência para contar para vocês. E até agora eu não sabia qual era a experiência. Estava numa luta, falei, Senhor, mas qual é a experiência para contar para eles acerca disso aí que eu não estou entendendo ainda? E agora o Senhor me fez entender qual é a experiência. Estou dizendo para vocês que para perder a bênção é um dia, e para recuperar são 3 dias. Eu passei por uma experiência na igreja lá em Teresópolis, com uma irmã, e ela era do grupo de louvor. E ela chegou para mim e disse assim, olha, escola bíblica dominical, quero te dizer que eu estou abrindo mão das minhas funções na igreja porque eu arrumei um namorado lá no mundo. Eu falei para ela assim, você tem certeza do que você está fazendo? Você tem certeza que é esse caminho mesmo que você vai tomar? Você está abrindo mão do Senhor por isso aí?
Não, eu tenho certeza, eu já estou definida, é isso mesmo. Isso serve para as irmãs e para os irmãos, tá? Não é só para as servas não, para os varões também. Foi buscar um pagodeiro fora da igreja. Abriu mão na escola bíblica dominical de uma bênção. Fazia parte do grupo de louvor da igreja. E foi. No mesmo dia ele encontrou um namorado. Ela disse para ele assim: olha, eu queria te contar uma novidade. Abri mão das minhas funções na igreja para a gente ficar junto. E olha só como é que o juízo de Deus é imediato. E ele disse assim: você fez muito mal, porque nós não vamos ficar juntos. Você não era para ter feito isso. E sabe o que aconteceu naquele dia? Ela abriu mão da bênção por algo que não valia a pena. E quando eu digo que perder a bênção é um dia, e para recuperar a bênção são 3 dias, você sabe quanto tempo ela amargou para que o Senhor tivesse misericórdia, para que ela voltasse para o grupo de louvor? 10 anos. Vale a pena? Vale a pena, meu irmão da bênção? Vale a pena você abrir mão de tudo aquilo que Deus tem te dado? O louvor está sendo entoado, né? Você imagina o coração de Abraão levando o seu filho para ser sacrificado, o filho da promessa. Você imagina aquele caminho, como é que foi doloroso, difícil, cumprindo a vontade do Senhor. Isaac estava ali na sua simplicidade, sem saber o que iria acontecer. E Deus, Ele vem e Ele opera uma bênção de substituição para que o coração do pai voltasse a se alegrar. Meus irmãos, a grande preocupação que nós temos a cada dia com essa obra e com a vida de vocês, às vezes você olha lá na igreja e diz assim: ah, meu pastor é chato, meu pastor pega no pé, meu pastor fica de olho nos jovens, né? Quer saber o que está acontecendo, como é que está, fica cobrando da gente estar ali. Isso é por amor. É tudo por amor. Porque Deus se preocupa contigo. Porque os períodos lá fora, você não tem noção, às vezes, de como eles são. Das lutas que estão te esperando lá fora, se você não tiver debaixo da graça do Senhor. Naquele culto ali, Deus opera a bênção. Quando eles voltam de tudo aquilo ali, era uma experiência marcante nas suas vidas. Era o que Deus queria mostrar para eles. O Deus que operou na vida de Abraão é o Deus que está presente nessa noite, nesse lugar. Ele não mudou. Tanto Ele, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são os mesmos. A batalha, a cada dia que nós travamos, ela é muito grande. O entendimento de que nós fomos substituídos lá na cruz também tem que ser guardado. E a valorização da bênção de Deus. Você olha e diz assim, ó, você sai daqui e você vai para uma evangelização. Você está representando uma obra. Ele está dizendo para os outros jovens uma coisa: eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu tenho em Deus uma experiência de salvação. E da mesma forma que Deus opera na minha vida, pode operar na sua. Jovem, aprende uma coisa: quem evangeliza jovem é jovem. Tanta coisa para fazer, tantas coisas para serem colocadas diante do Senhor. O verso 14 diz que Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jireh, o Senhor proverá, no monte do Senhor se proverá. Sabe o que Deus quer que você entenda? Você não precisa buscar nada lá fora. Deus tem tudo para você nessa obra. É nessa obra que Deus tem todas as coisas. Tudo preparado. Na medida em que nós andamos na obediência, sabe o que Deus faz? Deus provê todas as coisas. Deus tira o povo do Egito, quando eles chegam diante do Mar Vermelho, que o povo reclama, murmura, e Moisés vai orar ao Senhor, e diz assim: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. O que nós precisamos a cada dia entender uma coisa: é caminhar diante do Senhor, é andar diante
dele, é ser fiel ao Senhor a cada momento, é entender uma coisa: o Deus que me chamou é o Deus da provisão, e não é só provisão para essa vida, é provisão espiritual, é fé no meu coração, é a alegria da salvação, é a fidelidade a cada dia de andar diante do Senhor, é entender uma coisa, é andar na obediência. Você vai pegar Abraão, ele foi classificado como o pai da fé. Você vai ver como Deus opera na vida do fiel. A gente traz às vezes as experiências para quê? Para entender isso. Vou falar para os jovens aqui, varões. Nós tivemos um garoto em Teresópolis há muitos anos atrás, há 20 anos atrás. Ele se de sair da presença do Senhor. A primeira menina que ele se relacionou, ele contraiu o HIV positivo. Porque é isso que o adversário está fazendo. Ele não brinca, ele deixa uma marca. Ele deixa uma sequela para o resto da vida. A irmã abre mão do grupo de louvor por nada. Vira as costas para a bênção. O garoto acha que sabia tudo, tinha lá fora, HIV positivo. Ele está pensando que coquetel resolve? É uma bomba atômica. Aquilo é um paliativo para você continuar vivendo. As ciladas, elas estão aí. Abraão podia muito bem dizer assim: não, Senhor, o que o Senhor quer é muito difícil de fazer. Olha, eu tenho outros planos para o meu filho. Mas ele entra no profético. Porque o Deus que proveu e que pediu é o Deus que mudou uma situação. E isso tem que ser bem guardado na vida do jovem, porque Deus muda todas as coisas. Deus transforma todas as coisas. Deus opera em nós e através de nós. E é um entendimento a cada dia que Deus quer nos dar. Eu vou falar aqui para a gente terminar, né? Para a gente terminar aqui. Vou falar para duas classes aqui. Eu vou falar para a classe que nasceu na obra. Você não tem noção do perigo que tem lá fora. Você não tem noção da bênção que Deus te deu de nascer dentro dessa obra. Os jovens chegam para a presença do Senhor vindo lá de fora e às vezes eles chegam marcados. Eu atendi uma vez no Manaíns do Rio, um garoto. Olhava para ele e parecia um adolescente. Aula de batismo com o Espírito Santo. E a gente sempre fazia a pergunta, né? Fuma, bebe, é casado? Não, pastor, eu sou divorciado. Um garoto. Pulando etapas da vida. Sabe o que o mundo está fazendo hoje? Está roubando parte da sua vida. Pulando etapa. E quando você pula essas etapas, nunca mais volta. O homem perde a bênção. Para perder é um dia. Para pegar de volta são 3 dias. Você imagina o que essa irmã que abriu mão da bênção, porque são 10 anos, amargando para voltar para um lugar onde não deveria nem ter saído? Qual o seu lugar, jovem? Você que nasceu nessa obra, permanecer diante do Senhor, porque lá fora não tem nada para você, nada que preste. E você pode saber de uma coisa: o adversário que está lá fora, ele tem o melhor dele para te dar, que é o pior. Nós tivemos agora, por esses dias, né, há uns meses atrás agora, a perda de uma jovem lá em cima. Aí veio o namorado que ela arrumou, fumante, tatuado e ateu. Maravilha, né? Entregaram na mão dela, o adversário entregou para ela o melhor que tinha lá fora. O cabelo dele é maior que o dela. Só que o que você planta, você vai colher. Plantei
espinho. Vou colher o quê? A preocupação dessa obra é justamente essa. Pedro, ele diz assim: nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver com prata ou ouro, que são coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Para você que está chegando para a obra, você sabe muito bem o que você largou lá fora. Você sabe muito bem os caminhos de dor que você andou e que te trouxeram tanto sofrimento. E guarda uma coisa: Moisés, quando saiu do Egito, ele teve uma última conversa com o faraó. O faraó é tipo do adversário. Sabe qual foi a conversa? Foi muito simples. Porque Moisés também saiu do Egito. Moisés, ele nasce, né? Ele foi colocado junto aos egípcios, cresceu na ciência dos egípcios. E no momento ele toma uma decisão. E na hora da saída ele disse assim: nenhuma unha ficará, porque a igreja fiel ela sobe completa na presença do Senhor, completa. E Faraó disse assim: nunca mais vereis o meu rosto, porque o dia que vires o meu rosto novamente, certamente morrerás. E Moisés disse assim: disseste bem, porque eu nunca mais verei o teu rosto. Guarda uma coisa, meu irmão: o seu lugar é na presença do Senhor, e a sua vida é para a honra e glória do nome do Senhor. O meu louvor é só para ti. E é dessa forma que nós vamos viver, louvando e glorificando o nome do nosso Deus até a eternidade.